O simples conhecimento não significa sabedoria. A sabedoria está na forma como ele é aplicado. Está claro que a busca do saber se efetiva por meio do estudo continuado das verdades cósmicas universais, que independem das doutrinas da Terra, o que vos levará a um comportamento de eleição diante da enorme diversidade de conhecimentos espiritualistas registrados na história e contidos na Umbanda. O estar teosofista, maçom, hinduísta, budista, rosacruciano, espírita, umbandista é mero rótulo que fragmenta as leis cósmicas na Terra e separa o homem de sua essência, que é ser espírito, iludindo-o com a aparência transitória da personalidade terrena, algemada ao molde da carne. Vibrando na essência permanente da Umbanda, do alto para a terra, unem-se espíritos de pretos velhos, caboclos, crianças, exus, hindus, árabes, etíopes, chineses, europeus, negros, vermelhos, amarelos e brancos, que se manifestam aos vossos olhos por todas as raças que já pisaram em solo terreno. O que é permanente se fará infinito, comunidade essencial nas diversas formas de exteriorização da Umbanda, é o amor e a caridade em nome do Cristo. Pergunta: para maiores esclarecimentos, para vos comunicardes é necessária a mecânica de incorporação? Além disso, e habitual usardes emissários para transmitir vossas mensagens? Ramatiz: não há necessidade de incorporação para ditarmos as mensagens. O acoplamento do corpo astral da entidade comunicante com os chakras do sensitivo, levemente desdobrado, é efetivado durante as consultas na sessão de caridade, ocasião em que necessitamos de enormes quantidades de ectoplasma. Mesmo assim, essa mecânica é feita em conjunto com a irradiação intuitiva, sendo praticamente impossível uma incorporação longa nesses moldes, sob pena de afetar a contextura vibratória dos chakras em seus giros e em suas frequências originais. Os espíritos dos caboclos e pais velhos têm vórtices vibratórios mais potentes que o dos médiuns, mesmo impondo enorme rebaixamento para serem sentidos. Para a escrita, utilizamos o corpo mental e o processo da irradiação intuitiva, em que, por meio do pensamento, envolvemos a mente do sensitivo, e, a partir de então, em estado de inspiração que denota consciência alterada, ele deixa os pensamentos fluírem. Ao mesmo tempo, ele escreve rapidamente, digitando as ideias no teclado do computador, deixando-as fluir com agilidade muito superior àquela que pode ser atingida em estado normal de vigília. Embora não tenhamos mais um corpo astral, atuamos seguidamente com desenvoltura no plano astral, por meio dos chamados corpos de ilusão. Nos aglutinamos, por nossa força mental, as moléculas astralinas, a fim de formar novos veículos de manifestação, como hindu, caboclo atlante, preto velho ou outra configuração que se fizer necessária, para atuar perante os sensitivos. Quanto ao atual instrumento de que nos servimos, isso não se faz mais necessário, uma vez que ele percebe nitidamente nossa vibração e nosso magnetismo peculiares, independentemente de quaisquer formas ilusórias. Essa facilidade de recepção se moldou por muitos séculos, entre várias encarnações, com exercício mediúnico continuado na Umbanda, na vida atual, indispensável à sua percepção, para ditar diretamente nosso pensamento. Não é de nossa índole espiritual utilizar emissários para nossa comunicação com os que estão na Terra. Lamentavelmente, vemos muitos escritos circulando nos meios espiritualistas que são improcedentes. Observações do médium. Certa noite, fiquei até tarde lendo o livro Fundamentos de Teosofia, de Seji Narajadasa, publicado pela editora Teosófica. Esse livro possui excelência didática e clareza de conteúdos raras, diante da grande quantidade de títulos romanescos, repetitivos e superficiais, existentes atualmente. Poderíamos ter outros de Narajadasas encarnados. Fato é que fiquei naquele estado de imersão na leitura,
atividade em que sintonizo com certas ondas mentais coletivas com as quais Ramatiz comumente atua. É muito gratificante quando isso acontece. Sinto uma estática no alto da cabeça que me confere uma sensação inefável. Após as meditações, fui dormir. Estava quase cochilando, quando ouvi um deslocamento repentino de ar ao lado de minha cama. Escutei uma espécie de mini trovão, e as venezianas trepidaram. Como num flash de clarividência, enxerguei um ovoide pairando no ar, com cerca de 1,5 metros de altura por 1 metro de largura e profundidade em seu centro. Saindo da superfície desse corpo, vi vários intensos raios multicoloridos, com cores belíssimas e indescritíveis. Acredito que, para minha permanente e renovada confiança, fui brindado com essa visão psicomental. A ocorrência não foi notada com os olhos físicos, do corpo causal de Ramatiz, que veio me buscar para receber instruções no plano mental. Isso ocorreu efetivamente, e lembro-me de que foi sobre os fundamentos cósmicos do Triângulo da Fraternidade Universal, a base de sustentação do Umbanda. Fico a refletir sobre quantas discórdias e quantos sectarismos existem entre nós pelas diferenças de formas. Esquecemo-nos de que a essência divina que jaz dentro de nós tem a mesma origem. Pergunta: quais as diferenças entre Umbanda e Espiritismo? Ramatiz: as peculiaridades que distinguem as práticas espíritas das umbandistas foram aprofundadas em outra obra. É importante relembrar que a Umbanda é um movimento espiritualista visivelmente diferente do Espiritismo, mas com muita sincronia em vários aspectos, tendo em vista que ambos são regidos pelas leis universais que regulam o intercâmbio entre os planos de vida. A Umbanda fundamenta-se na magia e nas forças da natureza manifestadas nos planos das formas, mental e astral, representadas pelos orixás. Ela não concorre com os centros espíritas, que não permitem símbolos mágicos, cânticos, defumações, ervas, essências aromáticas, fogo, pólvora, velas. O Espiritismo preconiza libertar os homens das formas transitórias e não aceita a magia em seus postulados doutrinários. Infelizmente, muitos homens ditos espíritas se consideram melhores, superiores e salvos em relação aos umbandistas, condenando equivocadamente a Umbanda em suas atividades de intercâmbio com o espaço. Lamentavelmente, muitos dirigentes zelosos da pureza doutrinária, às escondidas, como criança que rouba a doce da geladeira, encaminham consulentes, alvos de magia negra, aos terreiros, abafando esses casos dos estudos doutrinários, mesmo que ocorram diuturnamente em seus centros. Pergunta: essa ênfase na Umbanda não contraria vosso compromisso de trazer os conhecimentos do Oriente para o Ocidente de forma palatável ao racionalismo ocidental, pouco afeito a símbolos e ao esoterismo? Ramatiz: a Umbanda é dinâmica e se adapta aos prosélitos em seus anseios espirituais, desapegada de dogmas intocáveis e engessamentos doutrinários. Como se encerra seu primeiro centenário, período cíclico de sua afirmação, para angariar o máximo de fiéis no menor tempo possível, suas lideranças terrenas não se preocuparam em buscar uma unidade doutrinária mínima. Ela vicejou num meio caracterizado pela variedade de ritos, cultos e símbolos que tendem à umbandização, acrescidos do sincretismo, como aval para a inclusão urbana e social num habitat cultural predominantemente católico. Obviamente haverá continuação desse movimento de forma mais digna, ficando a doutrina de Umbanda depurada, sem traumas ou imposições das lideranças, fato essencial para sua estabilidade. Doravante, isso ensejará constante estudo, no sentido de conduzi-la, no plano físico, a um conquistado e merecido conceito de religião estruturada, a serviço da coletividade encarnada e desencarnada da pátria verde e amarela. A Umbanda é produto da evolução espiritual, como tudo no cosmo. Estando suas origens contidas nas filosofias orientais, com fragmentos mais ou menos acentuados, dependendo de sua origem étnica e geográfica,
Quanto mais pesquisardes os cultos que deram origem às religiões, do mundo antigo e primitivo a civilizado e cosmopolita, mais facilmente podereis constatar a procedência e veracidade dos fundamentos umbandistas, desde os idos da antiga raça vermelha, na Atlântida. Verificai a sabedoria divina nessa reunião das práticas e crenças dos índios, negros e brancos do Brasil, que vibra em harmonia com nossos compromissos assumidos no espaço, neste momento consciencial da coletividade terrena, consoante a nova raça que se formará na crosta, fraterna e universalista, num amálgama entre as culturas e filosofias do Oriente e do Ocidente. Pergunta: vossa maneira direta e sem rodeios de abordar assuntos polêmicos que outros autores espirituais se cimem de elucidar, num universo caracterizado pela diversidade de ritos, não ocasionará interpretações melindrosas e posturas de parcialidade doutrinária de alguns confrades, líderes da Umbanda. Ramatiz, a profícua cultura dos umbandistas, de imparcialidade, de não estabelecer julgamentos belicosos diante da diversidade, não deve vos levar à passividade letárgica que se isente de apontar desvios estruturais na Umbanda praticada na Terra, tampouco fortalecer o temor de ressentimentos e melindres de irmãos de seara. O conhecimento das leis universais estimula aqueles que o detêm. Seres do lado de quem indicam fraternalmente o respeito às diferenças, mas sem abrir mão de diretrizes e princípios básicos que norteiam a Umbanda, o amor e a caridade crística. Dessa forma, os maiorais da grande fraternidade universal estão engajados nesses esclarecimentos e nos autorizam a continuar laborando em prol da ampliação do discernimento dos terrícolas. O momento está de acordo com o merecimento coletivo da comunidade encarnada, principalmente quanto à elucidação dos aspectos sociológicos e cósmicos do Umbanda. É necessário ampliarmos o entendimento do mediunismo, que não se limita ao espaço da porta de acesso para dentro dos terreiros, mostrando as distorções ritualísticas que aconteceram no processo de inclusão social, nas comunidades da religião nascente, além dos aspectos esotéricos no plano espiritual, em que a Umbanda é movimento doutrinário arquitetado do plano astral para a Terra. É claro que nosso labor mantém os fundamentos verdadeiros já existentes, trazidos pelos diversos canais sérios e fidedignos da espiritualidade, tendo em vista que o novo não destrói o que já está estabelecido, apenas o amplia. Assim, almejamos sacudir a paralisia enraizada em algumas lideranças religiosas da Umbanda, desarrumando as mentes acomodadas e parciais, em conformidade com a harmonia cósmica de um universo dinâmico onde tudo se transforma ininterruptamente, de acordo com as leis universais e imutáveis. Pergunta: Umbanda, uma religião brasileira ou afro-brasileira? Ramatiz: inquestionavelmente a Umbanda nasceu em solo pátrio, abrigando influências religiosas indígenas, negras e brancas. Unem-se em suas práticas, tal como está estruturada atualmente, em doutrina mediúnico-espiritualista de terreiro, espíritos de caboclos, pretos velhos e crianças, além de todas as outras formas e raças espirituais que as entidades do plano astral utilizam para fazer a caridade, tendo em vista que a Umbanda é guindada à universalidade no intercâmbio mediúnico, preponderantemente com influência africanista, em seu aspecto positivo, benfeitor. É o contrário da rotina fetichista e atávica dos ritos de alguns terreiros eminentemente de cultos africanos e indígenas já distorcidos dos rituais ancestrais das nações e tribos originais de que são procedentes, o que podeis denominar práticas mágicas populares, que não se enquadram nas normas do culto umbandista ditadas pelo missionário luminoso caboclo das 7 encruzilhadas, particularmente quanto à gratuidade, dispensa de oferendas votivas com sacrifícios animais e não utilização de sangue ritualístico. Respeitosamente, e sem excluir nenhuma forma de mediunismo que almeja a caridade com Cristo, diante da saudável diversidade da Umbanda, faz-se necessário, neste momento da formação da consciência coletiva umbandista,
distinguirdes as práticas mágicas populares, distorcidas diante das leis de causalidade que regem a harmonia cósmica, do verdadeiro movimento de Umbanda, que se espraia na Terra provindo do espaço com a finalidade de interiorizar nos corações o espírito da caridade. As normas de culto ditadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas servem como balizadores àqueles que estão em dúvida sobre se os terreiros que frequentam são amparados ou não pela divina luz. Está claro que toda sorte de mediunismo tem um valor diante da inexorável evolução dos seres, desde que a cada um seja dado em conformidade com seu merecimento e afinidade, necessidade de retificação e capacidade de assimilação, nada se perdendo do rumo do Pai. Ao público espiritualista que nos é simpático, impõe-nos os compromissos assumidos com os maiorais do espaço para ditar elucidações ampliando o discernimento das coletividades encarnadas que nos leem. Assim, esclarecemos que há tipos de rituais confundidos com a Umbanda que vão desde a pajelança, um tipo de xamanismo brasileiro em que o pajé incorpora em transe ritual com beberagem de ervas, o tambor de mina, em que se misturam cultos de diversas nações africanas com a pajelança para dar passagem às entidades de cura e para tirar feitiço, o catimbó, em que a fumaça da queima de certas folhas oferece êxtase, dando poderes sobrenaturais ao pajé e colocando em comunicação com os espíritos, o ritual de Jurema, em que os juremeiros manifestam índios ousados, violentos e ardilosos ostentando enfeites de penas, cocares, tacapes, arcos e flechas, dançando em rito exterior que arrebata as populações carentes de assistência social e a saúde, com suas ervas e raízes curativas apresentando proezas fenomênicas entre fogo, brasa e cacos de vidros, bem como os rituais africanistas descaracterizados das matrizes ancestrais das antigas nações. Não vos iludais com as aparências espirituais, em que espíritos com formas astrais símiles aos da verdadeira Umbanda nas apresentações e completamente diferentes de sua essência caritativa, alimentam-se energeticamente em ritos iniciáticos sanguinolentos, regalados entre danças e acepipes de pedaços de animais sacrificados e farofas, finamente temperados, que enchem as covas estomacais qual enterro famoso em átrio sepulcral. Tudo pago para o bem-estar dos médiuns e consulentes. Afirmamos que nada disso é Umbanda, enquanto movimento plasmado pelo Cristo cósmico, que se irradia para a crosta terrícola do astral superior. Umbanda é uma verdade que independe da vontade e das suscetibilidades feridas de lideranças sacerdotais que conspurcam seu nome sagrado com práticas que não são condizentes com a caridade referendada no Evangelho de Jesus. Por outro lado, reconhecemos a existência de variados ritos, usos e costumes na Umbanda, alguns um tanto fetichistas, outros um pouco distorcidos, aqui um grito exagerado, ali uma apoteose dispensável, acolá um médium envaidecido com o guia infalível, o consulente desejoso do milagre em seu favor, doa quem doer. O hábil jardineiro do tempo extrai delicadamente os espinhos para não ferir as mãos. Nem tudo são belas e perfumadas rosas no jardim dos orixás. No atual movimento umbandista, isso é explicável pelo fato de não termos padronização ritualística ou codificação, o que, por sua vez, acaba enxotando os dogmas, tornando o movimento dinâmico sempre evoluindo, como tudo no cosmo. Oxalá e seus ditames prevêam equilíbrio nessa diversidade. Nota: da obra Fundamentos de Teosofia, de Segina Rajadasa, página 22, publicada pela Editora do Pensamento, é transcrito o seguinte texto que elucida a questão da diversidade, tão vívida na Umbanda, diante do grande plano de evolução engendrado pelos engenheiros e arquitetos siderais. Existe um processo evolutivo em incessante atividade, a conversão do nem muitos. Não é um processo em que, nos muitos, cada qual luta para si, mas em que cada qual chega à compreensão de que a sua mais alta expressão depende do serviço prestado a outros, por serem todos um. A nota fundamental da evolução da forma não é uma série de partes semelhantes,
simplesmente justapostas, mas um todo constituído de partes dessemelhantes em que uma depende das outras. E a nota fundamental da evolução da vida não se limita a um único temperamento, um único credo, um único modo de adoração, mas tem por característica a diversidade de temperamentos, de credos e de maneiras de servir, que se unem todos para cooperar com o Logos, Deus, e se lançarem na realização do que ele planejou em relação a nós. Diz-nos Ramatiz: enquanto não praticardes o espírito de cooperação e respeito fraterno entre as religiões e doutrinas da Terra, possivelmente continuareis retidos no ciclo vicioso das reencarnações sucessivas. O que rejeitais e excluís com o fel do preconceito de hoje influencia decisivamente o que, onde e como voltareis ao vaso carnal no futuro. Cooperação e respeito fraterno sem exclusões, que não vos leve a ter receio de indicar o que não é umbanda, pois é convivendo em harmonia nas diferenças que amadurecereis espiritualmente. Os prosélitos que vos agridem, quando assim vos intuímos, não se mostram consciências preparadas para interiorizar e sentir a essência que sustenta a umbanda, fazer a caridade. Fim da nota. É oportuno registrar que os costumes africanistas tribais de religiosidade ancestral aportaram no Brasil com acentuadas distorções de suas práticas originais. Já eram atacados pela Inquisição antes de as levas de escravos capturados serem jogadas nos fétidos porões das naus portuguesas. Via de regra, isso foi intensificado aqui pela continuidade da opressão do clero, que redundou em várias outras adaptações, com raras exceções que conseguiram manter os ritos primários incólumes. Impôs-se uma necessidade de sobrevivência da população negra explorada, liberta com a Lei Áurea, que ficou excluída do contexto social e entregue à própria sorte, sem nenhum apoio do Estado monárquico, que se curvava ao controle de um catolicismo arcaico e perseguidor. Ambos se beneficiaram da pujança econômica oferecida pelo braço escravo. Finalmente livres, os negros se viam sem as moedas dos patrões que os alimentavam, sem o mínimo para a manutenção de suas vidas. Foram, circunstancialmente, obrigados a cobrar pela magia curativa que faziam gratuitamente aos senhores e senhás no recôndito das senzalas de chão batido. Dessa vez, estimulados pelos constantes pedidos dos próprios homens brancos que furtivamente saíam das missas e procuravam as choupanas dos ex-escravos alforriados, os quais subitamente se viram transformados em ilustres magistas de aluguel. Distorceram, portanto, as leis divinas e deu no que deu, o vil mercantilismo religioso que viceja culturalmente em todos os recantos desta nação atual, formando karma grupal a ser queimado no futuro, assim como foi no passado. Afinal, quando nos vestimos com a roupagem transitória de Pai Benedito, perfilado na linha de frente da Umbanda, não fazemos a magia branca de raiz, ancestral e originária do Congo, da Angola, da Etiópia, do Egito ou dos velhos templos da luz de nossa remota e saudosa Atlântida. A magia que praticamos do lado de cá, apátrida, referendada por leis cósmicas universais e imutáveis, não é atingida pelas ilusões dos homens, que infelizmente se perpetuam, pelos equívocos que passam de geração a geração, ao longo das encarnações sucessivas nessa pátria verde e amarela. Pergunta: historicamente, na África, o indivíduo se destribaliza, deixando nas lembranças de seu passado os cultos e ritos ancestrais quando se transfere para as cidades, adotando rapidamente novos costumes religiosos. No processo de migração dos negros para o Brasil isso não ocorreu. Por que essa inversão de comportamento? Ramatiz: a manutenção das crenças nativas africanas pelos grupos raciais que vieram migrados escravos, apresentou-se como uma maneira de sobrevivência em glória. Na verdade, era uma expressão de revolta contra a nova condição imposta pelo dominador branco. O relho nas costas e as repetidas chibatadas faziam curvar o corpo físico sob o guante doloroso das muitas horas de trabalho ao sol, mas não curvavam o espírito dos sacerdotes sorubás, angolanos e jejes.
Os rituais e cultos de harmonização com as forças vivas da natureza, praticados no interior da África, onde os negros podiam conviver com a força dos orixás e senti-las, encontraram forte similitude com a geografia brasileira, rodeada de matas, montanhas, lagos, cachoeiras, rios e mares. O homem que deixava a tribo para buscar vida nova na cidade, por sua vontade, desejava ser considerado incluído na nova sistemática social, tendo outra religião como fator relevante de progresso, o que favoreceria seus contatos e relacionamentos. Ao contrário, no solo verde e amarelo do enorme Brasil a ser conquistado, o escravo não teve opção de escolha exterior, diante da subjugação do escravizador, e se apegou interiormente às suas lembranças, como forma de adquirir ânimo para suportar os males, o que o fez ser radicalmente fiel às suas origens. Dentro das senzalas imundas, as diversas religiões africanas se conectavam com os orixás, por meio dos cânticos velados e transes rituais, servindo como verdadeiros exaustores psicoemocionais da negritude que, junto com a utilização milenar das ervas, mantinha a saúde de seus membros. Não sabiam todos os envolvidos que as tradições preservadas estavam de acordo com os ditames cósmicos que impunham o enredamento kármico dessas várias tribos negras com a raça branca, em que o excesso de hoje, para muitos, foi a ausência de ontem para outros tantos. O negro dominado e submisso de agora foi o dominador orgulhoso de antigamente, nas conquistas fratricidas de novos territórios. Aquele que é perseguido e rejeitado hoje também realizou tal feito no passado. Houve perfeito equilíbrio do calendário divino, ocasionando sábia inversão de papéis que levou espíritos endurecidos à retificação nas leis espirituais, as quais se estendem distintamente sobre todos, independentemente de raça e cor da pele, pois são aspectos transitórios, em favor da perenidade do amor que perdoa, e não subjuga. Pergunta: o Brasil tem larga tradição católica, originária preponderantemente de Portugal, país de extrema devoção aos santos, com os quais os fiéis estabelecem relação de favor sempre em troca de algo, presumindo intimidade com as coisas do sagrado. Isso não é intensificado na Umbanda. Ramatiz: a fé católica nos santos e milagres era comum aos portugueses que aportaram no Brasil. Os lusitanos, acostumados às rezadeiras, com promessas aos santos padroeiros, seus intercessores divinizados, acreditavam que seus pedidos eram levados mais rapidamente a Deus. Na luta dos conquistadores contra os índios selvagens e os negros sem alma, pela preservação da povoação dos territórios, invocavam santos guerreiros, como Santo Antônio, São Jorge, São Sebastião e São Miguel. Contra as doenças de pele, a tuberculose e a hidroencefalia, entre tantas outras enfermidades da época que acometiam seus familiares, reivindicavam o apoio dos céus por meio de ladainhas e autoflagelações a São Roque, São Brás e São Lázaro. Das mulheres, como bom comportamento, exigiam que durante as missas intermináveis ficassem ajoelhadas, orando a Virgem Maria, em suas aparições como Nossa Senhora das Dores, da Conceição, do Parto, característica das famílias patriarcais portuguesas que elegiam a pureza de Maria como modelo de comportamento para suas moçoilas e matronas. Na verdade, o catolicismo colonial é profundamente mágico e místico. Mesmo o clero proibindo as superstições pagãs, taxadas de heréticas em plena vigência inquisitorial, o discurso doutrinário não pregava a inexistência dos fenômenos ocultos e milagreiros. De maneira velada, os clérigos incentivavam essas práticas mágicas e apelam ao divino para conseguir benesses materiais, desde que a intervenção ao sobrenatural na vida dos crentes fosse propriedade da igreja e por ela patrocinada. Assim, bentinhos, figuras, medalhas de santos, depois de benzidos pelos sacerdotes e colocados debaixo de travesseiros e colchões, detinham poderes miraculosos. Quando costurados em pequeno pedaço de pano, viravam amuletos poderosos contra as forças maléficas do demônio.
Ter em casa um vidro de água benta garantia proteção contra os maus espíritos, bastando espargi-la nos cantos, entre cânticos. As fitas cortadas e abençoadas pelos padres nas missas dominicais, se amarradas na cintura do crente, removiam dores, nevralgias e problemas de coluna. Para as almas alcançarem os céus, além da imprescindível extrema-unção, quanto mais velas, novenas e ladainhas fúnebres, maiores seriam os portões de entrada do paraíso. Todo o fascínio mágico do catolicismo se confundia com a missa dominical, as rezas ritmadas, os sinos e campânulas, o altar com ossos e pedaços de roupas dos santos, a purificação pela fumaça aromática dos incensadores, os anjos e querubins retratados na abóbada celestial nos tetos das capelas, sob os olhos intimidados dos crentes pedintes. Tudo isso estabelecia uma fascinação mágica de que as lideranças eclesiais se aproveitam para reprimir fiéis, convertê-los e atraí-los. Os negros e índios das cidades, proibidos de entrar pela porta principal das igrejas, eram acomodados em pé nas laterais, aos fundos. Os melhores lugares eram da nobreza branca, e ficaram totalmente submetidos à religião do conquistador português, sendo convertidos, porém preservando sua religiosidade original, sem perda da fé ancestral. Nos dias atuais, na Umbanda, essa relação de troca mágica entre os consulentes pedintes e os espíritos é ainda visível. De fato, a grande aceitação das tradições afro-ameríndias amalgamadas com o espiritismo e os santos católicos penetrou intensamente na alma mística do brasileiro. Existe um infindável número de terreiros umbandistas e centros universalistas em que é possível um estreitamento do contato com os espíritos dos mortos, criando uma relação mágico-religiosa personalizada pelo transe mediúnico. Nela, deságua o karma grupal que envolve as individualidades encarnadas e desencarnadas em busca de redenção espiritual, pois todas estão retidas no orbe terrícola, impedidas momentaneamente de alcançar o passaporte cósmico que as levará a novas paragens espirituais. Como dizem os pretos velhos em suas mensagens simples e de grande sabedoria: quando a pedra aperta no sapato, há de se parar um pouco para aliviar a dor no pé, podendo o filho continuar depois a caminhada. Considerando o mediunismo de forma ampla, o qual não se restringe à Umbanda, não vos deixeis enganar, tendo em vista que as preces veladas, as posturas silenciosas e compungidas de muitos espíritas e espiritualistas da nova era são recheadas de pedidos íntimos e secretos de apelo materialista, além de muito escassos do merecimento, de acordo com as leis de causa e efeito e respeitando o livre-arbítrio do próximo. Na relação individual com o plano espiritual, são inevitáveis os maneirismos e condicionamentos mentais arraigados no inconsciente, como podereis deduzir por vós ao avaliar vosso próprio íntimo. Pergunta: é fato que espíritos originários de outros orbes, que aqui aportaram desde os primórdios do planeta, depois da decadência atlante, com o passar dos séculos vieram originar nações indígenas brasileiras que herdaram suas tradições mágicas, rituais e curadoras, atualmente canalizadas nas falanges de caboclos da Umbanda? Ramatiz: no início dos tempos em vosso planeta, época em que o orbe era uma massa ígnea coberta de vapores sulfurosos, a região que se solidificou mais rápido, tendo despontado posteriormente na superfície, foi onde hoje está localizado o Brasil. Na escala geológica do planeta, isso propiciou que a primeira crosta terrestre imersa do oceano primitivo fosse a pátria verde e amarela. Tal região foi a que se formou mais rapidamente, oferecendo condição propícia, na natureza que se forjou, para a encarnação de espíritos extraterrestres no ciclo luminal terrícola. Podeis concluir que as tradições mágicas e xamânicas que nasceram nas tribos brasileiras de antanho antecederam todos os demais ciclos reencarnatórios que se efetivaram. Na verdade, essa porta de entrada espiritual planetária originou o conhecimento em todas as outras raças, nações e tribos antigas, não só da indígena formada primeiramente. Os paiés,
Pajés interpretavam os astros, liam as energias irradiadas e, por meio da natureza e do intercâmbio psicoastral com entidades incorpóreas de outros orbes, que vieram em suas vimanas, naves, intensamente. Até o auge da Atlântida, adquiriam instruções e eram governados do espaço. Com certeza, a Umbanda pratica essa herança mágica ancestral, seja de caboclo, preto velho ou oriental. As aparências dos espíritos são meras formas e uma não é melhor que a outra. Os conhecimentos milenares ficam registrados no espírito e independem da nação, tribo ou raça, desde que isso se configure como ilusões, impressões transitórias do vaso da matéria que abriga uma coletividade encarnada. Obviamente os espíritos que se enfeixam nas aparências de caboclos, ligados à antiga raça vermelha, assim o fazem prioritariamente para impressionar mediunicamente vossos embotados sentidos psíquicos, não pelo fato de serem herdeiros das tradições mágicas, rituais e curadoras, uma vez que as outras raças dos espíritos também o são e que a vertente que a trouxe aí foi uma só e se espargiu pelas migrações provocadas ao longo da história e geografia terrenas. Pergunta: qual a razão de muitos dos mitos e histórias das tribos indígenas e das nações africanas contadas de geração a geração serem semelhantes, mesmo que transmitidos em épocas diferentes e com personagens peculiares a cada cultura, mantendo vivos os conhecimentos dos orixás? Ramatiz: no passado das civilizações, seja na Atlântida, Ásia, África, Europa, ou nas Américas, reencarnaram os mesmos espíritos em várias ocasiões. Eles traziam no inconsciente, o qual não se reportava às cores das peles ou raças que os abrigavam provisoriamente nos corpos físicos, a sabedoria antiga dos iniciados extraterrestres. Ocorre que a transmissão dos saberes ocultos sempre foi velada, um tanto misteriosa ao homem comum, preocupado em saciar a fome sem tempo para maiores abstrações filosóficas. Seria perigoso o magismo praticado pelos magos nos templos, se fosse aberto a todos. Por esse motivo, os senhores da luz velada, espíritos de Skoll e outros orbes que velavam pela transmissão dos conhecimentos mágicos, quando encarnados como instrutores atlantes, hierofantes egípcios, mahatmas indianos, pajés sul-ameríndios ou sacerdotes tribais africanos, preservaram o saber tecendo histórias que viraram lendas para o povo, numa versão popularizada para as mentes brutas, tornando esse saber palatável oralmente à interpretação esotérica superficial das leis divinas que regem o micro e o macrocosmo. Fixaram em santuários, pirâmides, criptas e cavernas o que não era acessível ao primitivismo do povo absorvido pela sobrevivência num cotidiano inóspito. Imaginai centenas de poços na crosta que saciam a sede das populações locais, em que os muros e telhados que enfeitam sua superfície são diferentes, mas a água da fonte que os enche é igual em todos os locais. Assim é a Umbanda. Diferença nos terreiros não significa desigualdade perante os orixás, ela vos une numa mesma essência, e não vos separa na ilusão das formas. Pergunta: existem espíritos tupi-guaranis que são caboclos de Umbanda, Tupinambá, Tupiara, Tupiaçu, Tupimirim, entre outros. Muitos ainda falam em Engatu e pertenceram às tribos mais evoluídas do planeta. Como explicar uma civilização tão antiga falar um idioma considerado desenvolvido pela linguística, inclusive se comparado com as línguas atuais? Ramatiz: o som é pensamento, e a sonoridade verbal o expressa. As imagens mentais antecedem a ideia e sua verbalização. Somente espíritos de grande conhecimento poderiam se adaptar a um idioma como falado pelos tupi-guaranis. Essa tribo primitiva não era monossilábica, e seu vocabulário era expressão das consciências espirituais extraterrestres, com os quais mantinham sintonia de quem eram procedentes. No plano hiperfísico, atuavam os regentes dessa raça, espíritos de Skoll que vieram de Sirius para a Terra trazendo o intercâmbio com o mundo rarefeito interdimensional. Os espíritos que atuam na Umbanda,
descendentes do portentoso tronco Tupi originários dessa estrela distante, Sirius, são exímios mensageiros e viajantes astrais. Por detrás de suas práticas xamânicas, sopros, benzeduras, baforadas, ervas, mandingas e mirungas, estão alinhadas verticalmente no éter, numa outra dimensão vibratória, naves espaciais de outros orbes, pré-existentes à formação de vosso planeta, que auxiliem na evolução humana. Pergunta: como entender que essas culturas e civilizações foram do apogeu à decadência, se eram tão evoluídas, e por que o estão na Umbanda? Ramatiz: a Terra não é destinada a ter uma raça dominante e uniforme. É natural que blocos de espíritos que reencarnam durante um período, numa determinada raça, fazendo-o evoluir, deixem de encarnar em uma forma e cor específicas para animar outras, instalando-se assim os ciclos de apogeu e declínio. Existiram várias etnias no orbe, e atualmente existe uma miscelânea racial no planeta. A diversidade da Umbanda atrai esses espíritos por sua universalidade. Sendo um amálgama de todas as cores e formas raciais, é a mais universal das religiões e doutrinas mediúnicas da Terra. Leva os homens fragmentados em sua relação com o divino a um processo de unificação com ele. Pergunta: é possível falar-nos sobre a magia das cantigas e sonoridades dos caboclos da Umbanda, descendente do magismo tribal mais antigo do planeta? Ramatiz: os homens afoitos e zelosos das purezas doutrinárias criticam os caboclos da Umbanda quando assoviam, cantam, assopram e choreiam como pássaros, baforando o charuto. A estreiteza de opinião oriunda do desconhecimento, aliado ao preconceito, favorece as superioridades doutrinárias e as interpretações sectárias. Os fundamentos dos mantras e seus efeitos curativos, vocalização de palavras mágicas, fazem parte dos ritmos cósmicos desde os primórdios de vossa civilização. Os vocábulos pronunciados, acompanhados do sopro e das baforadas, movimentam partículas e moléculas do éter circundante do consulente, impactam os corpos astral e etérico, expandindo a aura e realizando a desagregação de fluidos densos, miasmas, placas, vibrões e outras negatividades. Assim como as muralhas de Jericó tombaram ao som das trombetas de Josué, os cânticos, tambores e chocalhos dos caboclos desintegram poderosos campos de força magnetizados no astral, bem como o som do diapasão faz evaporar a água. Os infra e ultrassons do Logos, o Verbo Sagrado, deram origem ao universo e compõem uma tríade divina: som, luz e movimento. Como o macrocosmo está no microcosmo, e vice-versa, se pronunciardes determinadas palavras contra um objeto ou ponto focal no espaço, mentalizando a ação que esse som simboliza, será potencializada a intenção pelo mediunismo do caboclo manifestado no médium, e energias correspondentes serão movimentadas. Ao mesmo tempo, cada chakra é uma antena viva dessas vibrações que repercutirão nas glândulas e nos órgãos fisiológicos, alterando os núcleos mórbidos que causam as doenças, advindo as notáveis curas praticadas na Umbanda. É comum religiosos e exímios expositores de outras doutrinas acorrerem a ela, sorrateiramente, às escondidas, com os filhos ou eles mesmos adoentados, ditos incuráveis pela medicina materialista, tendo sua saúde reinstalada, para depois nunca mais adentrar em um terreiro. A todos o manto da caridade e da alento, sem distinguir a fé fragmentada de cada um. 2. A dualidade do sincretismo na crendice popular, orixás santificados, Jesus demonizados. Pergunta: o movimento da Umbanda, adaptando-se aos prosélitos em seus anseios espirituais, com desapego em relação a dogmas intocáveis e engessamentos doutrinários, não gerou muitas distorções até o presente momento, contribuindo negativamente para sua difusão, o que contraria a intenção do espaço de angariar o máximo de fiéis em menos tempo. Ramatiz: tendes memória curta, impregnada de personalidade temporária,
o que é próprio de vossa natureza encarnada e momentaneamente esfacelada diante do espírito atemporal que vos anima. É de bom alvitre relembrar-vos alguns fatos históricos, a fim de clarear as ideias, qual pássaro que se banha no leito da água reanimadora após sentir-se extenuado por longo voo. Os cultos que se estabeleceram após a alforria dos escravos já se desviavam da velha magia africana, em decorrência da perseguição da Inquisição Católica que atingiu até os confins das mais escuras senzalas. O catolicismo, a única religião que podia ser exercitada, fundiu-se com o Estado durante o regime imperial em vossa pátria colonial, intensificando a desagregação das crenças e a religiosidade provindas dos negros africanos. Enraizou-se esse desvio, com as novas gerações, pouco dispostas à oralidade dos antigos sacerdotes negros. Assim surgiram várias modalidades de culto no cinturão de miséria que se formou no entorno da capital do império, após a libertação dos escravos. As feitiçarias anglo-saxônicas e celtas trazidas da Europa por influência portuguesa misturaram-se ao fetichismo negro e às crenças mágicas indígenas, que, com o sincretismo, adquiriram ares de demoníacas, pois Exu foi associado ao diabo católico, numa distorcida adoração ao demônio. Multiplicou-se a atividade do feiticeiro remunerado, bem como o trabalho feito na encruzilhada urbana, em vez de haver dedicação à oferenda no sítio vibracional dos orixás, nas matas. Foram generalizados os despachos, por meio de sacrifícios animais, ofertas de vísceras, cachaça, farofa e o indispensável galo preto, com o objetivo de obter favores, prejudicar inimigos, separar casais, arrumar amantes, enfim, procurando o caminho mais fácil. Os feiticeiros satisfaziam os anseios e a pressa dos cultos homens brancos, e sim os que haviam sustentado os antigos escravos. Assim, alimentavam pelo pagamento, com o vimetal, os mais baixos objetivos vibratórios do plano astral inferior, em total desrespeito ao livre-arbítrio e por merecimento de todos os envolvidos, novelo terrível que até os dias atuais não foi desembaraçado. Muitos feiticeiros, novos sacerdotes do culto que se alastrou rompendo fronteiras regionais, a macumba carioca, enriqueceram em poucos anos. Os mentores do espaço, atentos a tudo, plasmaram no plano astral superior, com autorização direta de Jesus, representante maior do Cristo cósmico, a Umbanda e suas linhas vibratórias. Formaram-se então as falanges espirituais de caboclos, pretos velhos e crianças, entidades estruturais que a sustentam. Apresentou-se uma quantidade de espíritos comprometidos evolutivamente com o combate à magia negativa, determinados a estabelecer em solo pátrio a divina luz, que já brilhara com intensidade nos antigos templos da luz da Atlântida. Por determinação direta de Jesus, entidades missionárias, muitas delas de outros orbes, aceitaram a designação de conduzir o movimento da Umbanda, concretizando-o na Terra, com a finalidade precípua, em seus primeiros 100 anos, de confrontar o magismo distorcido que se propagava assustadoramente, num levante das organizações do astral inferior. A missão prioritária era atingir, nessa primeira fase, as classes humildes, exatamente as mais sujeitas à influência nefasta que se nutria num clima de superstições, sortilégios e fetichismos comuns à época, contribuindo positivamente para sua proliferação. Pergunta: como o fetichismo das crenças mágicas populares, juntamente com o sincretismo, fez Jesus ser associado ao diabo, numa distorcida adoração ao demônio, como rito institucionalizado? Ramatiz, a nação africana que mais influenciou a formação das seitas afro-brasileiras com seu fetichismo e suas crenças mágicas foi Yorubá. Os escravos africanos, ao contrário dos índios, que não foram escravizados, idealizaram o sincretismo para poder realizar seus cultos nas senzalas. Inteligentemente, os orixás são santificados, correlacionados com os santos católicos mais conhecidos.
Após a alforria, essa situação se fortaleceu como forma de integração e legitimação numa sociedade regida pelo catolicismo. Nota do médium: na época da escravatura, os negros eram obrigados a seguir o catolicismo. Quando batizados, recebiam um nome português e tinham de frequentar as missas aos domingos. Os sacerdotes iorubás, entre outras nações africanas que passaram a viver no Brasil, imediatamente identificavam cada santo com alguma das personagens que ilustravam os orixás, aceitando esses santos prontamente, por sua índole espiritual mística e universalista. Posteriormente, o sincretismo teve a propriedade de favorecer a inclusão social da Umbanda num momento de perseguição e preconceito. As primeiras tendas e os primeiros terreiros levavam nomes católicos com a finalidade de obter aceitação urbana. Ao contrário do início do processo sincrético, em que os negros fingiam adorar os santos católicos para não sofrer duras penas dos senhores, essa fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, após a libertação dos escravos, sofreu uma reinterpretação com o espiritismo, ocasião em que as fachadas das tendas e dos estatutos de fundação tinham a denominação espírita associada a um santo católico, para seus integrantes não serem perseguidos pela polícia. Durante a escravidão, quando os negros construíam seus altares, eram obrigados a colocar os santos católicos na parte superior, mas na parte inferior fixavam os fundamentos dos orixás, pedras, minerais, oferendas votivas, ervas, entre outros símbolos, no chão de terra batida. Na hora de cultuar os santos, na verdade cultuavam os orixás e assim conseguiam realizar seus transes ritualísticos sem que o homem branco, o senhor ou o clérigo da vizinhança, os proibissem. Pode-se afirmar que até hoje os pretos velhos são matreiros para levar os consulentes a se modificarem e a fazerem aquilo que eles recomendam, bem como se mostram atilados quanto ao famoso engambelo, quando o que parece ser não é. Principalmente quanto a processos obsessivos que envolvem entidades mistificadoras querendo se mostrar aos médiuns como espíritos do movimento de Umbanda e não são. É importante relembrar que nas raízes da fusão sincrética entre os orixás e os santos católicos está um hábito que até hoje é adotado nos templos de Umbanda: chegar a um terreiro, saudar a entrada e depois o congar. Fim da nota. Tendo em vista a dualidade da escolástica católica, Deus e diabo, os orixás, tendo sido santificados, inevitavelmente faltava encontrar a figura representativa do diabo. É assim que se instala nas populações periféricas, pobres, incultas e assustadiças, constantemente ameaçadas de serem jogadas nos caldeirões fumegantes do inferno, a demonização Exu, que se alastra rapidamente com o apelo mágico que o envolve. No contexto cultural brasileiro, hegemonicamente católico, esse conceito de Exu é o que mais influenciou o imaginário popular e passou por distorções em consequência da amplitude do processo de inclusão social dos cultos que saíram do interior das senzalas e ganharam as ruas e os morros, sendo transfigurado no diabo pelo candente sincretismo. Para entenderdes a origem ancestral da questão, importa dizer que para os povos iorubás, e de certa forma até os dias atuais, nos clãs tribais, em que os homens são livres para ter muitas mulheres, quanto mais filhos tiverem, melhor. O sexo significa procriação, progresso, sendo cultuado o Exu-Elegbá ou Elegbara, que simboliza fertilidade, entre um conjunto de divindades de sua religiosidade politeísta, todas reverenciadas com valor evocativo, mágico ou místico. Assim, num meio social em que o sexo e suas conotações eram fortemente reprimidos e associados ao pecado, o lado fértil desse Exu foi muito dissimulado. A imagem, forjada pela conservadora sociedade católica, ao contrário da liberalidade desprovida de culpa, autoflagelação e penas eternas dos iorubás, extirpou o esplendor reprodutivo do explícito Elegbá ou Elegbara, tradicional no panteão africanista, distorcendo ao máximo símbolos de fertilidade,
bem como foi Príapo, deus greco-romano igualmente classificado como herético pela Inquisição. Com o avanço das concepções judaico-cristãs católicas sobre as antigas religiões dos orixás ligadas às nações africanas, ao qual se juntou o espiritismo kardecista no final do século XIX, esse Exu foi empurrado cada vez mais para o lado do mal. Esse fato se intensificou com os seguidores sincréticos da Umbanda e persiste potencializado e distorcido em muitos terreiros umbandistas e centros espíritas, por intermédio de suas lideranças, que não estão muito preocupadas com a verdadeira orientação crística e universalista de seus adeptos. Mesmo Exu tendo sido transformado em diabo, é um diabo dos católicos, com a seguinte falsa imagem: ganhou chifres, rabo, pés de bode, labaredas infernais, capa, tridentes e outros adereços dos demônios antigos e medievais, arquitetados pelo catolicismo inquisitorial para combater as seitas pagãs. Essa aparência assustadora foi inspirada por videntes influenciados pelas entidades infernais do astral inferior, que se locupletam nos gozos terrenos imantados a seus dóceis aparelhos fascinados que enxameiam na crosta, ocasionando a invasão dos congás por imagens diabólicas, facilmente encontradas em qualquer esquina citadina, em suas floras comerciais e lojas de quinquilharias mágicas. O astral inferior, alter ego da maioria dos homens, exultante, conseguiu dar um perfil psicológico de gozador, beberrão, violento e destemido e atribuiu palavras chulas e de baixo calão aos prestimosos Exus, introduzindo o falso, o engambelo no trabalho verdadeiro dessas entidades luminares da divina luz, do Umbanda. Tristemente, associaram-no a locais dissolutos, seus sítios vibracionais tornaram-se as encruzilhadas das ruas e seu habitat no astral transfigurou-se em becos de prostituição, entre vapores etílicos, baforadas de cigarrilhas fétidas, garrafas de cachaça quebradas e mulheres seminuas que vendem o corpo pelo vil metal. Na verdade, esses cenários são os que nutrem os canecos e as piteiras vivas do além-túmulo, que dominam muitos terreiros ditos de Umbanda, na Terra, mas que aos olhos do espaço servem de ponte para o parasitismo alimentado pelo que há de mais inferior que se agasalha nos egos inflados das frágeis criaturas humanas, a satisfação dos desejos, doa quem doer. Pergunta: o avanço das concepções judaico-cristãs católicas sobre as diversas religiões, inclusive a Umbanda, associado à imputação de culpa aos seus adeptos, não contribuiu para a instalação e manutenção de um estado de consciência infantil nas coletividades envolvidas, diante das verdades espirituais? Ramatiz: o sentimento de culpa deve conduzir-vos a um saudável e constante amadurecimento fundamentado na reavaliação de atitudes. O que o catolicismo fez ao longo da história e que se encontra ainda muito arraigado no inconsciente coletivo foi estabelecer uma terrível dominação religiosa com o lema "fora da igreja não há salvação". Essa proposição doutrinária culposa opõe-se ao legado crístico deixado no Evangelho de Jesus, que, ao contrário de aprisionar consciências, as liberta. A contextualização histórica da incrustação de culpa na consciência humana foi um avanço evolutivo que depurou alguns ritos religiosos. Antes dos hebreus visionários e pioneiros, os deuses se satisfaziam com sacrifícios sanguinolentos e não tinham nenhuma noção de moral crística. Bastava um fiel degolar uma cabra ou arrancar o coração de um carneiro para um daqueles bezerros de ouro fazer chover ou fertilizar as mulheres. O próprio Jeová se regozijava com a bajulação concretizada nas oferendas. Era um Deus belicoso, dos exércitos, que submetia seus filhos a provas de fé crudelíssimas, como aquela por que passou Abraão, quase tendo que imolar o próprio filho. Esse modo de se relacionar com as divindades não foi exclusivo de uma única etnia no orbe terrestre, manifestando-se nas tribos africanas e silvícolas em diversas localidades geográficas, algumas até com rituais de antropofagia, em que comer o inimigo fortificava o espírito,
simbolicamente não muito diferente de ingerir o corpo amigo de Jesus na Eucaristia Católica. Eis que vieram os profetas antecedendo o Rabi da Galileia em sua mensagem libertadora. Significativamente, Isaías bradava com voz de trovão, falando em nome de um único Deus vivo: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade de vossas ações. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai